Boa tarde, pessoal. Tem duas perguntas lá no fórum, que a gente já pode seguir de alguma maneira, mas o ideal seria que vocês levantassem outras questões, né, dada a importância do estudo de impacto de vizinhança, tá? Então, todos tiveram acesso à aula aí, todos conseguiram assistir às aulas sem problemas sobre a EIV, de estudos de impacto ambiental em geral? Ok. Partindo aqui para a pergunta do Nicolas aqui, questão de como saber se o meu empreendimento tem necessidade de se fazer outro E além do EIV. O que acontece? A EIV, conforme a gente colocou lá para vocês, é um estudo de impacto ambiental específico a meios urbanos. Então, dificilmente um parcelamento de solo urbano, por exemplo, fora de um perímetro urbano, seria pedido um estudo de impacto de vizinhança. E o contrário também é verdadeiro, né? Muito difícil a essa altura do campeonato, né? Antigamente era tranquilo isso acontecer, você podia esperar, inclusive, que isso acontecesse, porque você só tinha dois tipos de estudo de impacto ambiental que o pessoal estava acostumado a fazer. Geralmente era EIA-RIMA, né? Todo mundo pedia EIA-RIMA, principalmente quando a coisa era muito complicada, né? Independente se estivesse no meio urbano, meio rural, porte, classificação, isso só começou a ser, digamos assim, exercitado, né, com mais frequência, e só começou a ser levado mais em consideração a partir dos anos 2000, mais ainda a partir da DN 74, né, que é de 2004, e aí sim essa classificação começou a ser possível fazer, apesar do Estatuto da Cidade ser de 2001, e ele por si só já, como a gente vai ver em seguida, né, ele já regulamenta o EIV como estudo de impacto ambiental por excelência, né, específico para meios urbanos, né, e dá as diretrizes, né, regulamenta, como a gente falou, né, quando a gente está falando de lei, nem sempre a lei traz em si a sua própria regulamentação. Na verdade, essas leis elas podem ser extremamente genéricas, né? Um plano diretor, por exemplo, né, é uma lei bastante genérica, né, de diretrizes gerais, a gente vai ver em seguida, né, mais aprofundadamente, e, na verdade, o que vai regulamentar ela são os instrumentos de política pública, né, de lei orgânica municipal, que a gente chama de instrumentos complementares, né, então lei de uso e ocupação de solo, lei de parcelamento de solo, hoje é uma só, e no caso especificamente do estudo de impacto de vizinhança, ele, apesar de ter sido regulamentado a partir de 2001 com o Estatuto da Cidade, o efeito dele e o uso dele não foi imediato. Então, demorou alguns anos para que as pessoas começassem realmente a utilizar ele, saber como utilizar também, né? E isso nos leva à pergunta da Júlia sobre a questão, deixa eu ver se é a Júlia mesmo. Vanessa, desculpe. Sobre a questão do custo. É aquela história, né? Quanto mais complexo a coisa, geralmente esse custo se dá por complexidade. Então, um boteco, por exemplo, na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, vai ser, a prefeitura pediu, né? Qualquer tipo de comércio e serviço em Belo Horizonte foi chamado para o licenciamento corretivo. Ninguém tem, né? Principalmente as mais antigas, né? Então, tudo quanto é boteco e comércio e serviço em geral, não importa, né? Ele precisa se reportar à Prefeitura de Belo Horizonte, pagar as taxas, né? E vai ter que fazer um estudo de impacto de vizinhança. Então, a depender do tipo, né, da tipologia da atividade especificamente, assim como a DN 74, só que a DN 74 é estadual, né? A Prefeitura de Belo Horizonte, né, vai exigir que a pessoa preencha um documento, né, parecido com o FOB, que tem um outro nome, né, acho que é formulário de informação básica, né, informação de construção FIC ou FIB, alguma coisa assim da prefeitura, em que você vai fazer a mesma coisa, você vai dizer o que é a sua atividade, né, vai classificar ela mais ou menos dando informações, né, do que você faz, seu horário de funcionamento, que tipo de coisa que você serve lá, né, que tipo de serviço que você presta, e aí a prefeitura vai dizer o que é que você tem que fazer, né? Quase 100% das vezes vai ser um EIV,
e você precisa se reportar ao técnico da prefeitura para ver em que medida esse AIV vai acontecer, né? Então, se for um troço de muito pequena escala, o que a prefeitura vai querer saber é assim, tá, você tem música ao vivo, então você vai ter que fazer um tratamento até acústico, por exemplo, tá? Se você serve comida que não é fast food, por exemplo, né, que exige que as pessoas, exige ou tem a tendência de que as pessoas parem ali, né, e aí a depender da sua localização também, vai pedir que você faça um estudo de estacionamentos, né, quantas pessoas você serve por dia, que lugar que você está, né, quanto mais na área central, né, pior, porque a área central a questão do estacionamento em via pública, né, já está praticamente proibido, né, em Belo Horizonte. Os lugares que tem ou é faixa azul ou com extrema limitação, né, para parar o carro, né, e a tendência é essa mesmo, né, o sujeito que se desloca ao centro com um veículo automotor particular, não é a prefeitura que tem que resolver o problema de estacionamento dele, para no estacionamento particular, paga por hora, vai resolver o problema dele. Até uns 20 anos atrás, 25 anos atrás, a gente tinha essa preocupação, né? O comércio também pressionava demais a prefeitura, né? Com relação a isso, né? O cliente vem aqui, não tem onde estacionar, ele acaba não vindo, acaba indo em outro lugar e tal. Eu vou acabar fechando, eu dou tantos empregos e por aí vai. Tudo isso faz parte, inclusive, hoje do que a gente chama EIV, né, a parte de praticamente um estudo de impacto de vizinhança, ele é a parte de socioeconomia, né, de um estudo de impacto ambiental comum, né, de um ERIMA ou de um RCA, de um RCAS, né, que sempre tem o físico, o biótico e o antrópico, né. No caso específico de uma atividade que é chamada para o estudo de impacto de vizinhança corretivo, né, pelo licenciamento corretivo na prefeitura, não faz muito sentido mais isso, né. Provavelmente já está funcionando ali, tudo que em termos de vegetação ou em termos de fauna, né, e flora, né, é, praticamente já não vai existir, né, na área em que ele está, né, provavelmente aquele já é um ambiente construído, né, então o meio biótico perde um pouco o sentido, fica só a questão do meio físico e do meio principal, né, de um EIV, que é o meio socioeconômico ou o meio antrópico, né, quantos empregos ele gera, qual é o tipo, né, como é que ele está fazendo, como é que a atividade dele reflete na geração de riqueza e renda, né, e aí tem essas outras questões também que não são os aspectos positivos, né, poderiam ser considerados como aspectos negativos, né, é, área de estacionamento, por exemplo, né, poluição sonora, poluição visual, né, principalmente, né, dentro de uma área já no meio ambiente construído, né, o tipo de arquitetura e o tipo de fachada e o tipo de forma, né, arquitetônica que você está expondo ali, né, no seu, na sua atividade, né, vai dizer muito, né, entre outras coisas, né, se for muito verticalizado, né, entre questão de iluminação e ventilação também. Só um minutinho, Lucas. Então, quanto mais complexo, né, o seu troço, o ideal é que você pedisse mais informação, né, e se tratasse de um estudo de impacto de vizinhança mais complexo, né, e aí, com certeza, ele vai ter um custo um pouco mais alto. Posso te garantir que ele não vai ter o custo, jamais vai ter um custo, né, de um empreendimento classe 6, por exemplo, como uma barragem, como uma mineração muito grande, né, pode ser que até em complexidade, né, um shopping center numa área muito central, por exemplo, e tudo, tá, numa área que já está consolidada e é muito complicada e complexa de mexer, pode ser que, né, não seja um estudo de impacto de vizinhança tão corriqueiro assim, né, e aí certamente ele vai ter um custo bastante alto. Mas não chega aos pés, por exemplo, de um estudo de impacto ambiental, né, um ERIMA, por exemplo, né, de uma grande mineração, de uma barragem, de uma usina, né, hidrelétrica, de uma usina nuclear, por exemplo, um troço, né, no topo do topo das questões todas, né? Pois não, Lucas? Tá dando para ouvir? Tranquilo? Sim, sim. Eu não sei nem se vai fugir um pouco do assunto, mas é porque quando você falou a questão dos comércios pressionarem a prefeitura a respeito de estacionamento,
Até me remeteu à situação de quando eu estava trabalhando num comércio aqui da cidade. E essa questão de estacionamento era bem complicada, né? Uhum, Aqui em Itabirito, a gente tem os parquímetros, né? E, então a gente uhum. tem que pagar para poder estacionar. Então eu queria, tipo, até onde que não sei, assim, viável para a prefeitura estar expandindo essa área de estacionamento, assim, sendo que ela recebe tanto IPVA quanto, no caso aqui, o parquímetro e Eu tal. entendo. E só que, do mesmo jeito, também o número de carros sempre vai aumentar. Carro, moto, sempre vai aumentar. Moto até que aqui não é cobrado, né? Só carro. Mas, então, tipo assim, até onde chega um meio termo que ficaria bom para tanto Entendi. para o comércio quanto para a prefeitura. O que é que acontece, Lucas? É assim, quanto menor a cidade, menor a preocupação dela com relação a isso, tá? Na classificação quando a gente fala sobre morfologia urbana, primeiro tem dois viés de morfologia urbana que a gente pode conversar sobre ele. Um é na escala do prédio, né, escala predial, escala arquitetônica, em que você tem que fazer aquelas abordagens, né, lá do Muratori, do Caniggia, outros teóricos aí dessa parte, né, Konzen, em que você vai olhar o tipo de ocupação e o tipo de desenho urbano que vem acontecendo ao longo da história. Então, isso é na escala do bairro, mais na escala predial, e que é o que os arquitetos mais gostam. Você parte para a escala da cidade, urbana e regional, que talvez nos toque mais aqui. A questão da morfologia urbana trata de pequenas cidades, né, médias cidades e grandes cidades, né, e aí depois as metrópoles, depois as megalópolis. Esse seria a hierarquia, digamos assim, né. Distritos ou não cidades, né, locais, como é que a gente vai colocar assim, fragilmente urbanizado, né, mas com algum grau de urbanização, mas que não detém a função administrativa, né, não tem prefeitura, não tem câmara, não tem nada disso. Depois você tem as pequenas cidades, que apesar de serem pequenas, têm estrutura administrativa, né, própria. E aí depois você entra na seca de cidades médias, que é a minha praia, né, o que eu estudei a vida inteira com um foco maior, né. E aí, dentro de cidades médias, você tem desde cidades emergentes, centros médios emergentes, que são aquelas pequenas cidades que viraram média, e aí, tipo, né, a primeira vez que ela é considerada uma cidade média, até cidades médias de nível superior. Então, centros médios emergentes, cidades médias de nível inferior, cidades médias propriamente ditas, cidades médias de nível superior, tá? E aí depois você já cai em outra categoria que já não é mais de média cidade, é de grandes cidades. Depois das grandes cidades, você tem as metrópoles, depois das metrópoles, você tem as megalópolis. Bom, quanto menos você desce nessa hierarquia urbana, menos essa preocupação ou de cobrança do estacionamento, ou de que os carros não parem na rua. Quando param, elas cobram. Geralmente, cidades médias é assim. Geralmente, a cidade pequena, mesmo quando tem estrutura administrativa, raramente cobra, porque a dependência dela, da função de comércio e serviço, ela é muito grande. Quando você entra na categoria mais de médias cidades de nível inferior, médias cidades propriamente ditas, médias cidades de nível superior, grandes cidades, metrópoles e megalópolis, isso muda de figura, tá? A escala interfere nesse problema. Por quê? Porque a prefeitura começa a precisar é uma questão fundiária, a prefeitura começa a precisar de terreno para largar via, para colocar sistemas de drenagem alternativo, tá? Para fluidez, principalmente nas áreas centrais e pericentrais, começa a ficar complicado, né? A gente está sendo chamado agora, parece que a gente vai prestar esse serviço para a prefeitura, por exemplo, de Lafayette, né? Que é uma cidade ali, cidade média propriamente dito, já pulando para a cidade de nível média de nível superior. Está começando a ter problemas de drenagem, de inundação e principalmente de fluidez, né, e de permeabilidade urbana, no sentido de que o centro de Lafayette está começando a ficar inviável. Sinal demais, vira para cá, vira para lá, cidade média, então no nível médio, com problema enorme, por exemplo, né, de engarrafamento, né, de tráfego num nível alto. Quando chega nesse ponto, a prefeitura começa a se preocupar com a questão do estacionamento por outro viés, que não interessa mais a ela ficar cobrando estacionamento. É óbvio que ela vai cobrar ainda nas áreas centrais e pericentrais, porque todo o dinheiro que entra ali é dela, ela gasta como ela quiser.
Isso tende a acontecer. Mas no hipercentro, né, vamos dizer assim, né, dessas cidades de um certo nível para cima, o que você começa a ter problema é de fluidez. Então a prefeitura não quer, mesmo que ela cobre em outros lugares, principalmente em áreas pericentrais, é, pois é, aí em Itabirito, Itabirito, né, já é uma cidade média propriamente dita, claramente, né, então, uma das características da cidade média, inclusive, né, entre lá, como é que você classifica uma cidade pequena, média, e aí todas as categorias de cidade média ou cidade grande, tal, uma das coisas começa o aparecimento de problemas que são típicos de grandes cidades ou de metrópole, problemas metropolitanos. Então, falta de infraestrutura, falta de fluidez no tráfego, principalmente nas áreas centrais, violência, já falei, falta de infraestrutura, problemas de moradia mais graves. Então, assim, essa é uma das características, né, que uma cidade média brasileira, tipicamente brasileira, apresenta. Então, quando você chega nesse ponto em que, principalmente, o seu núcleo central, né, ali, que a gente chama de CBD, Central Business District, vou colocar aqui para vocês. CBD, Central Business District. Apesar de ser um nome anglo-saxão, né, em inglês, a gente usa muito isso para falar sobre as áreas, eu vou colocar aqui, nas cidades maiores a gente chama de hipercentro, né, no caso de Belo Horizonte, por exemplo, né, e no caso das cidades médias a gente chama de áreas centrais, né, basicamente você teria, em termos de morfologia urbana de cidades médias, de cidades grandes também, você teria as áreas centrais, depois das áreas centrais, né, saindo um pouco mais desse centro, né, no caso de Belo Horizonte, você teria o hipercentro, a área central, depois uma área pericentral, depois você teria a periferia, e por último você teria uma auréola periurbana. Então você teria a área central, a área pericentral em volta da área central, a periferia e uma auréola periurbana por fora da periferia, que já seria aquela parte ali que a cidade faz a transição entre cidade e campo, tá? Então essa morfologia urbana é uma das coisas que você utiliza, inclusive, né, para poder definir isso, né? Uma metrópole como Belo Horizonte, por exemplo, né, você teria aí, além dessas áreas aí, você teria a área hipercentral, né, o hipercentro, né, de Belo Horizonte. Então, hipercentro, áreas centrais, pericentrais, periferia, auréola periurbana. Quando você passa para metrópole, né? Aí é uma metrópole, por exemplo, a região metropolitana de Belo Horizonte. Então, a área central da região metropolitana de Belo Horizonte é a própria cidade de Belo Horizonte. A área pericentral da região metropolitana de Belo Horizonte é as cidades que fazem, basicamente fazem divisa, mais ou menos, né, divisa com Belo Horizonte, que são grandes, Contagem, Betim, por aí vai. Você teria, né, a área periférica da região metropolitana de Belo Horizonte, então todas as cidades médias do colar metropolitano, né? E você teria uma auréola perimetropolitana. Então, a hora que você já tem, né, as cidades médias em volta para fora do colar metropolitano, né? Ouro Preto estaria mais ou menos nisso aí, né? Ouro Preto não faz parte da RMBH, mas está logo ali na divisa com uma cidade, né? Uma cidade do colar metropolitano, que seria, no caso, Itabirito, né? De Belo Horizonte, né? Então, você teria esses níveis hierárquicos. Quanto mais você desce nesse nível hierárquico, quando você chega numa cidade pequena, por exemplo, você já não tem mais isso. Geralmente você tem uma área central muito pequena, você consegue identificar rapidamente onde estão as agências de banco, onde estão, né, o comércio e serviço também de uma hierarquia mais alta daquela cidade, estão ali, né, muito próximos. Então, a gente está falando ali de quarteirões, né? Um quarteirão, dois, três quarteirões ali, numa cidade pequena. Aí essa parte toda da área pericentral, periferia, se misturam muito, você não consegue distinguir direito se ela tá, né, se as coisas estão numa área pericentral ou periferia, e a auréola periurbana praticamente desaparece, porque você praticamente sai dessa área meio misturada, pericentral, periferia, e já cai num curral, né?
já passa num pasto. Então, essa distinção ela é abrupta. Essa auréola periurbana, ela praticamente inexiste. Então, o que acontece com essa parte do tráfego também? Quanto mais essa cidade se parece com esse tipo, né, que eu descrevi para vocês, mais a prefeitura vai ter interesse, né, que as pessoas tenham lugar para estacionar, né? O comércio dela já é incipiente. Se ela começa a criar problema para aquilo, né, o comércio fecha. E aí, né, a função de comércio e serviço de uma cidade, por exemplo, tão pequena e tão dependente já da sua função administrativa, né, praticamente todo mundo trabalha para a prefeitura, a rede de comércio e serviço é importantíssima como opção para essas coisas acontecerem. Então, ela precisa cuidar um pouco mais disso. Quando ela parte para cidades médias de nível superior, cidades grandes, metrópoles e até megalópolis, a preocupação é outra completamente diferente. Tá? Ela não tem que ter essa preocupação, geralmente ela não tem essa preocupação, ela não quer no seu hipercentro e áreas muito centralizadas, ela não quer que os carros parem. Tá? Ela tem o interesse, é fluidez do tráfego, ela precisa de área, porque já não tem mais, e cada palmo ou cada metro quadrado das áreas centrais dessas cidades, né, cada vez com nível hierárquico mais alto, é muito caro, então ela não tem como desapropriar para poder fazer nada, tudo que ela puder fazer, ela vai ter que fazer na rua, né, ou nos passeios, ou na projeção do passeio, né, ou na caixa de rolagem da própria via. Então, isso tem a ver, a sua pergunta, Lucas, com isso. O quanto a prefeitura depende dessas coisas, tá? Estava discutindo outro dia com uma pessoa, né? Sapo não pula por boniteza, mas sim por precisão, né? Então, essas coisas são bonitas até a página 12. Então, muito se fala isso, né? As prefeituras, olha só, uma cidade dessa podia já estar preocupado com essas coisas. Tá? A gente está tão desarticulado e a condição das cidades brasileiras é tão ruim, dos municípios brasileiros, principalmente em Minas Gerais, né, que fizeram essa maluquice de criar 853 municípios, né? Ninguém sabe exatamente aonde que se queria chegar com isso, né? Hoje a gente vê, né, os problemas que esse troço traz para a gente, né? Minas Gerais não podia ter mais do que 600 municípios, e olha lá. Então, tem cidades que não têm do que viver, nem a função administrativa, né, prefeitura, câmaras e secretarias conseguem resolver o problema, né, digamos assim, né, e elas não conseguem, praticamente não conseguem sobreviver se não tiver o Fundo de Participação Municipal sendo repassado para ela, que é o FPM, ela não tem do que viver. Ela não consegue nem rodar a função administrativa dela. Quanto mais ficar pensando nessas coisas, né? Então, aí, numa cidade dessa, por exemplo, a prefeitura não só cria os espaços para que os carros parem, como ela provavelmente jamais vai cobrar por isso, entendeu? Quando ela começa a cobrar por esses espaços, ela já tomou, já está começando a entrar num outro tipo de relação, né, com a sua função comércio e serviço, né, com a sua função terciária, né, da cidade, e ela está começando a tentar tirar proveito disso, porque ela sabe que está tão consolidada essa rede de comércio e serviço, que é o caso de Itabirito, com toda certeza, que ela começa a tirar partido disso. Né? Você não vai fechar, muito pelo contrário, se você fechar, vem outro, abre igualzinho o seu comércio do lado. E às vezes até melhor do que você e tudo e tal. Então ela começa a tirar partido dessas coisas, está correto, né? O Lucas colocou a gente com as mineradoras totalmente dependentes. Essas cidades totalmente. O caso de Itabirito nem é tão ruim. O pior caso é o de Nova Lima, por exemplo, que ficou realmente totalmente dependente da mineradora, a ponto de suspender a cobrança de IPTU, como eu já falei aqui em algumas outras vezes, no caso de Contagem em Betim, que a dependência era do setor primário, né? Desculpe, do setor secundário, né? Da indústria. Tá? A gente aqui é que é dependente do setor primário, né? Extração e agropecuária e tal, essas coisas são do setor primário, né? Setor industrial é setor secundário, o setor terciário seria a rede de comércio e serviço. Geografia lá do segundo grau, lá como a gente aprendeu, né? É a mesma coisa que a gente usa, né? Em termos de funções urbanas, vale, né? Digamos assim. Então, Itabirito, ela tem uma certa dependência do setor primário, né, da questão da extração, mas ela não fez essas maluquices todas que muita gente andou fazendo por aí. Então, ela está menos dependente. E Itabirito tem uma rede de comércio e serviço regional muito bem consolidada. Então, assim, a prefeitura pode se dar ao luxo, né, de começar a pensar nessas coisas. Eu quero botar uma ciclovia no centro, onde é que eu vou enfiar isso?
Então, se eu não tirar a área de estacionamento dos carros, por exemplo, né, fica difícil, eu vou ficar desapropriando. Aí sim eu vou estar mexendo, né, na minha rede de comércio e serviço de uma maneira talvez irreversível, né? Eu pego um quarteirão lá que já está consolidado há mais de 50 anos, há mais de 70 anos como rede de comércio e serviço. Eu vou e saio desapropriando uma faixa disso tudo, eu desarticulo essa rede completamente, né? Então, até para não fazer isso, eu começo a ter que usar a caixa de rolagem da via. Para usar a caixa de rolagem da via, a primeira coisa que geralmente eu tenho que fazer é abolir o estacionamento, ou dos dois lados, ou pelo menos de um lado só. Tá? E aí o que eu faço para o meio termo até eu fazer isso, abolir completamente? Eu começo a cobrar das pessoas. Então é exatamente isso, né? Ah, o cara vai ficar chateado porque ele não consegue parar o carro dele, descer e ir na loja. Aí chega uma hora que não é mais função daquela prefeitura, né? Resolver o problema da vaga do sujeito na porta da loja que ele quer entrar. O cara que se vire. Se ele não quiser pagar o estacionamento, ele paga, ele para na porta da loja, mas ele vai pagar, tá? Vai reclamar, mas vai pagar. Então são formas de você ir, né, empurrando esse sujeito, né, cutucando ele para fora, digamos assim, né? Entre cada vez menos no centro, cada vez mais que você queira entrar assim mesmo, estou te falando, não entre. Você quer entrar, você tem que pagar. Até chegar, né, no que hoje é mais ou menos o centro de Nova York, Amsterdã, Berlim e tudo e tal, que o sujeito tem que pagar pedágio para entrar com o carro no centro, tá? Então, Ouro Preto uma hora vai chegar nesse nível, assim, né? Nós vamos ter que dar alguma solução de estacionamento, alguma solução de mobilidade urbana, a ponto de que, né, os carros tenham, né, ou só passem, né, já é assim em determinadas ruas em Ouro Preto, o cara não pode parar de jeito nenhum, não existe a possibilidade de parar. Ou o próximo passo seria abolir o carro de entrar no centro, né, por exemplo, né? Alguém pode chegar e dizer, tá doido, isso está muito longe ainda, se fizer isso, quebra todo mundo, tá? É preciso medir isso, tá? Florença, por exemplo, na Itália, você não pode parar o carro, daí tem certas ruas que você não pode entrar de jeito nenhum, a não ser que você seja, por exemplo, carro de entrega. Aí tem um selo especial e as câmeras estão lá, monitorando aquilo o tempo inteiro. Então, tá lá o aviso, não entre com o seu carro particular no centro, lá em Florença é assim. Entrou, ele imediatamente está multado e a multa é caríssima. Então, nem entrar no centro, né, chega um ponto que não dá. Então, isso depende, eu não sei se respondeu sua pergunta. Professor, valeu, viu? Ok. A pergunta da Júlia agora nos leva para um outro assunto, né, que toca isso aí que a gente estava falando, né? O que acontece, né? O Estatuto da Cidade, ele regulamenta o estudo de impacto de vizinhança, né? Existe a possibilidade, ela está falando que viu um programa aqui, que existe uma reportagem, na verdade, né, fala sobre a aprovação de um projeto, né, para alterar o estatuto da cidade, né, com relação à questão de estacionamentos de veículos, né, aspecto ligado à segurança pública. Isso já é considerado, viu, Júlia? É óbvio que esses programas, essas reportagens são um pouco sensacionalistas demais às vezes, né, quase todos são, né, e ainda mais hoje com essa questão febril aí do progressismo desvairado, né, e desenfreado, né, essas coisas todas que eu falei servem para a sua resposta, tá? É assim, assim sim, mas assim também não, como diz o outro, tá? Essas coisas são bonitas, lindas, maravilhosas, super, super moralmente corretas, politicamente corretas, até você arrebentar todo mundo, tá? Sua rede de comércio e serviço é tão importante quanto isso tudo aí que se está falando. Uma delas é a questão de segurança, né? A pessoa se sentir segura para usar a rede de comércio e serviço é uma dessas questões, tá? Então, é preciso, isso já é, de certa maneira, levado em consideração. Essa questão do estacionamento, ela é sempre levada em consideração, tá? Inclusive, tem um estudo específico que chama EIT, não sei se a sua reportagem bonitinha, né, inteligentinha, pode ter dito isso a você, que existe um estudo de impacto específico para tráfego e trânsito, né, a professora Bárbara deve ter falado isso com vocês, que chama EIT, Estudo de Impacto de Tráfego ou de Trânsito, especificamente. Tem certos tipos de equipamentos e atividades que exigem que seja feito um EIT,
Arquiteto não sabe fazer isso. Isso é um dos estudos que eventualmente vocês vão aprender, tá? E vocês vão prestar esse serviço toda vez que alguém pedir. Deveria ser um dos focos, né, um dos pilares do nosso curso aqui, vocês entenderem tanto de trânsito, tráfego, mobilidade urbana, mesmo a peatonal, mesmo, né, quando se trata de pessoas, né, caminhando na rua e tal, né, que vocês soubessem disso, tá? Que vocês fossem indicados, inclusive, preciso fazer um EIT. Qual profissional que eu chamo? Geralmente hoje são engenheiros, né, de qualquer categoria que tem pós-graduação e tem especialização nessa parte de trânsito, como é o caso da professora Bárbara, que é engenheira civil e tem especialização, né, mestrado e agora está fazendo um doutorado nessa parte de mobilidade urbana. A partir do, né, que vocês forem formando e que esses profissionais, né, vocês como profissionais forem marcando, né, o seu território, uma das coisas que vocês têm que fazer, e aí vai depender muito, né, de vocês, né, da atuação de vocês no mercado, é que toda vez que alguém fala assim, putz, ó, a prefeitura está me pedindo um EIT, qual profissional que eu vou chamar? Engenheiro urbano, tá? Exatamente como você fala assim, preciso de um projeto, o nome já diz, né, arquitetônico de uma casa. Faz todo sentido, né? Vou chamar um arquiteto e ele vai fazer o projeto arquitetônico para mim. Né? A ideia é que, né, depois vocês marquem território de uma maneira bacana, boa, né, e bem feita, né, a ponto de que todo mundo, na hora que fala assim, putz, eu preciso fazer um estudo de impacto de vizinhança, e aí dentro do estudo de impacto de vizinhança, alguém pediu um EIT, porque o meu troço aqui vai, né, bagunçar de alguma maneira essa questão do trânsito, mesmo de pedestre, né, mesmo peatonal. Chama o engenheiro urbano, tá? Então, a questão da segurança, primeiro, eu acho que ela está intrínseca em todas as coisas. Quando você fala de iluminação pública, você tem que levar em consideração a questão da segurança, tá? Então, eu não vejo necessidade de mexer, me parece muito, muito específico, né? E muito meio, eu diria exacerbado, mas meio, como é que eu vou falar assim, né? Meio alegre demais, meio deslumbrante demais essa história de vamos revisar o estatuto da cidade para que essas questões de estacionamento e segurança pública sejam levadas em consideração. Essas são questões que estão intrínsecas a tudo que já está apontado lá no EIV, já regulamentado pelo Estatuto da Cidade. Então, veja assim, a cidade, qualquer cidade pode pedir, o Lucas lá, de repente, né, podia perguntar isso, mas é que Itabirito, né, provavelmente se eu for procurar lá na legislação orgânica do município, eu não vou achar nenhuma regulamentação sobre o estudo de impacto de vizinhança, não precisa, é para isso que você tem a lei federal, tá? A gente vai ver isso logo em seguida, né? É, na próxima aula a gente vai ver sobre a área de preservação permanente, que são as duas coisas que são diferentes, né? Tanto o estudo de impacto ambiental, no caso do estudo de impacto de vizinhança, quanto as APPs do meio rural e as APPs do meio urbano, elas têm que ser consideradas, né, com calma. São coisas que têm que ser abordadas de maneira diferente. E aí, depois disso, a gente cai direto no Estatuto da Cidade. Então, uma das coisas que a gente vai ter, né, do Estatuto da Cidade é que ele já prevê lá o estudo de pacto de vizinhança, tá? É um dos 10 instrumentos que ele já regulamenta, e ele regulamenta minimamente o que é que você tem que fazer. Então, mesmo Itabirito, por exemplo, não tendo legislação específica, alguém pode perguntar assim, me dá aí o edital aí do termo de referência onde eu vou me basear para fazer um EIV aqui em Itabirito. Não precisa. Tá? Você senta com o técnico lá da prefeitura de Itabirito, ele vai pegar o estatuto da cidade e fala, tá vendo esses itens, se não me engano, são 6 grandes itens que tem lá descritos, né, regulamentados no estatuto da cidade, e dentro desses itens que está lá, né, como minimamente obrigatórios, o próprio técnico da prefeitura diz, olha, no seu caso, dessa rua aí que você está falando, esse item aqui previsto no estatuto da cidade, eu quero um troço mais bem feito, mais detalhado, mais específico, alguma coisa dessa natureza, assim. Ok? Respondeu sua pergunta? Ótimo.
Eu preciso de mais perguntas, porque lá no fórum só tinha essas duas. Aí fica chato. Professor, eu tinha uma rápida. Ei, Patrícia. Bom? Tudo bem? Tudo já, e você? Remano, fala. A gente sempre vai seguir aquele roteiro, por exemplo, o roteiro que eu falo é do que vai ser levado em conta no EVI, é de adensamento É populacional, IV. IV, desculpa. Hum, Área de interesse histórico, de uso comunitário e tudo. E isso a gente sempre vai seguir esse roteiro, independente do tipo de empreendimento, mas a gente vai levar em conta de diferentes maneiras, né? exatamente isso. Depende de onde você está e de que atividade, né? Qual que é a atividade que você está descrevendo, né? No seu EIV, né? Entendi. Então, não vai ter uma legislação específica para o tipo de empreendimento, mas sim a legislação que vai ser seguida a partir do que você tem. Exatamente. É óbvio que essas legislações específicas, né? Por exemplo, no caso de Ouro Preto, né? No caso de uma cidade super nova, por exemplo, a Nova Ponte, por exemplo, né? Nova Ponte era uma cidade que já era nova por si só, mas aí veio a represa e cobriu Nova Ponte, pedaço de Furnas cobriu Nova Ponte, e aí tiveram que fazer uma outra cidade nova, do zero, né? Fizeram um projeto todo para essa cidade, e aí transportaram todos os habitantes da velha Nova Ponte para a Nova Ponte. Então, assim, se alguém te pedir, né, da prefeitura, da administração lá de Nova Ponte, te pedir um EIV por alguma coisa, uma das coisas que menos vai contar é essa questão do patrimônio, tá? É aquela história que você acabou de dizer. Não que isso não seja importante, não que em todos os lugares, por um motivo ou por outro, talvez algum aspecto disso não possa ser levado em conta. Mas, assim, você comparar a descrição desse item, por exemplo, de um EIV feito em Nova Ponte, que é uma cidade que deve ter 20 anos de existência, e Ouro Preto, é covardia. Tá entendendo o grau, né? Que eu tô Não, falando? com certeza. Ótimo, Entendeu? legal esse exemplo. Eu tinha visto de outra maneira. Acho que agora eu tô vendo de mais amplo. É, pois é, isso que eu tô te falando, né? Então, isso depende muito, por exemplo, como eu acabei de falar, essa questão do trânsito, né? Numa cidade que não tem uma rede de comércio e serviço regional consolidada, que não é o caso de Itabirito tem, isso é uma preocupação de trânsito quase que inexistente, entendeu? Você não vai ficar proibindo nem falando sobre isso, tudo porque não faz o menor sentido. Uma cidade como Lafayette, uma cidade como, em certa maneira, Itabirito, isso e aquilo, é importante que você meta a mão nisso aí, que você discuta essa questão do trânsito, porque principalmente a área central e alguns aspectos, né, da área pericentral já deve estar começando a causar problema. Então, não é só assim, né? Mesmo dentro da cidade. Então, a Lafayette, a área hipercentral, a gente já sabe que, né, o hipercentro de Lafayette, ou a parte central de Lafayette, é um saco de gato. É horrível, tanto que a prefeitura está chamando, né, o foco, pelo amor de Deus, me ajuda aqui que a gente não sabe o que a gente faz mais. Talvez essa questão de trânsito não seja uma questão, né, um pouco mais para a periferia de Lafayette. Tem linhas de ônibus, está bem servida, é, a hierarquia de via está bem arrumada, tem via locais, tem vias coletoras, né? Tem um até arterial passando lá, onde passa ônibus e tudo e tal. Isso vira uma coisa de só menos, assim, né? Talvez esse lugar aqui, um aspecto ou outro que a gente vai considerar. E aí, quando você muda, né, dentro da morfologia urbana da própria cidade, me dizer que você vai chegando para o centro, aí você tem que carregar a mão mais nessas coisas, entendeu? Entendi. E acabou que surgiu uma outra pergunta. Sim. Por exemplo, se a cidade já tem um plano diretor e um plano de mobilidade, esse tipo de legislação, isso pode influenciar no EIV, por exemplo, pode ser utilizado como auxílio, assim, para poder formular, para Tem que poder. ser. Ah, entendi. Se o plano diretor, mesmo genérico como ele é, como a gente vai aprender logo em seguida, ele é diretrizes gerais, né, de vetores de crescimento da cidade, é, uns itens grandiloquentes aqui, a cidade deve tomar, deve se preocupar com isso, olha, a cidade tem essa questão histórica que deve ser sempre levada em consideração e tudo e tal, mas é um troço meio de uma escala um pouco maior, assim, e tal. Você precisa de legislação específica para regulamentar. Mas se tem uma coisa que está lá no plano diretor que já chama atenção, que você, por exemplo, não poderia fazer, ali você já vai tropeçar. Porque alguém que vai lá analisar o seu EIV
pode olhar e falar assim, uai, mas esse aí vê de uma atividade ou de um tipo de coisa ou de um tipo de construção ou atividade, como eu estou falando, que está previsto no plano diretor para não deixar fazer. Então ele tá, né, ele não está condizente com as diretrizes, nem com as diretrizes gerais que a cidade diz que é para fazer ou não fazer, por exemplo, né? Aí complica. Porque aí se o cara falar assim, não interessa, eu vou fazer, eu tenho costa quente lá dentro da prefeitura, ou sei lá, eu compro um fiscal qualquer lá e ele me aprova e tá tudo bem. Até a hora que alguém acionar o Ministério Público. Então, na hora que alguém aciona o Ministério Público, fala assim, olha, o cara tá tocando uma obra de um negócio lá e tudo tal, que eu já dei uma olhada lá no plano diretor, ele não poderia fazer aquele troço ali onde ele está fazendo, aquele tipo de atividade naquela localização, não está condizente com o plano diretor aprovado, lei tal, tal, tal do município. O Ministério Público é obrigado a te dar uma resposta com relação a isso. E aí é óbvio que o Ministério Público vai olhar e vai falar assim, que história que é essa aí, que você está construindo isso nesse lugar que é contra a sua própria legislação municipal? Ah, não, a prefeitura achou. Ah, a prefeitura achou? Então tá bom. Então traz os técnicos da prefeitura, o secretário, o empreendedor, quem fez o EIV, todo mundo senta aqui que nós vamos começar uma conversa agora um pouquinho mais séria. Aí, né, a porca torceu o rabo. Entenderam? Perfeito. Entendi demais. Obrigada, Entendeu? Luciano. Todas essas coisas têm que ser levadas em consideração, Patrícia. Sem A mesma dúvida. coisa de você estar querendo aprovar uma coisa, a prefeitura, por exemplo, tem lei de parcelamento do uso e ocupação do solo. Você querer aprovar um tipo de coisa que não está previsto na lei de parcelamento e uso e ocupação, a prefeitura vai olhar o seu troço e vai falar, nossa, que projeto lindo, seu 3D é maravilhoso, nossa, isso seria tão bom para a cidade. Desculpe, mas isso não está previsto na lei de parcelamento e uso e ocupação de solo, seu projeto está indeferido. Entendeu? Entendi. Entendi. É uma maneira de tornar mais complexo e garantir, né, que Com em toda algum certeza. certo modo funcione, né? Com toda certeza. Cada vez que você tem mais plano diretor, toda essa legislação, plano de mobilidade, plano de saneamento básico, plano diretor de saneamento básico, plano diretor de mobilidade urbana, o próprio plano diretor da cidade, aí começa a entrar na legislação complementar, que é quem vai regulamentar essas coisas. Código de obras, código de posturas, lei de uso e ocupação de parcelamento e uso e ocupação de solo, Código Municipal de Patrimônio pode existir. Código Municipal de Desenho Urbano deveria ter. Que é para ninguém ter dúvida, inclusive. Chega alguém lá e fala, eu quero fazer um parcelamento de solo urbano aqui, é um AZEIS e tal, eu queria saber como é que pode e tal. Olha, meu amigo, tá aqui, ó, cartilha de desenho urbano aqui, ó. Vias locais, quais os tipos de seção de via que você pode ter? Mínimo de passeio é tanto, caixa de rolagem de tanto, tem esse modelo aqui que você pode adotar, que é com estacionamento de um lado só, tem esse aqui que a via é mais larga, tem estacionamento dos dois lados, tem esse aqui que os dois passeios não tem nada, é só passeio mesmo, tem esse aqui que tem uma árvore de um lado, poste de outro e tal, não sei o que. Não tem dúvida. O cara chega lá com um projeto, né? Técnico, já tem aquele manual na cabeça dele, vai olhar o tipo de seção de via, o tipo de coisa que ele está propondo, já vai direto nele. Ó, você já viu essa cartilha aqui? Não sei, não sabia da existência, nunca vi. Então volta lá e adequa ao seu projeto toda essa porcaria aqui. Quase nenhuma cidade tem isso. Entendeu? Quanto mais coisas você tem, fica parecendo que você vai ficar cagando regra para todo lado e tudo tal. Não, cagação de regra é outra coisa. Cagação de regra é quando você tem uma regra muito genérico que você quer aplicar para tudo quanto é lugar. Entendeu? E aí você começa a causar problema com essas coisas. Quando você tem muito bem estudado a sua cidade na sua cabeça e tudo tal, você começa, e esses instrumentos são adequados, esse instrumento, de certa maneira, né, ele vai sendo reequilibrado ao longo do tempo, e geralmente ele se pauta, né, pelo bom senso. Eu falei para o Lucas aqui, né? Você não vai ficar criando coisas dentro de uma cidade, por exemplo, que é extremamente dependente de um tipo de atividade qualquer. Seja ela primária, seja ela secundária, seja ela terciária. Né? Você depende de certa maneira. Então você tem que chamar aquilo ali para entrar num acordo, né? O combinado não sai caro. É o clichê que vale, né? Para essas coisas todas, né? Não vou sentar lá dentro do escritório, chegar lá e começar a fazer uma regra que ninguém consegue cumprir, por exemplo. Não faz sentido. Então, né, igual a DN74, ela muda toda hora.
que é do Estado, né? Tem certos setores que vão chamar, né, o pessoal da Secretaria da SEMAD, né, Secretaria Estadual de Meio Ambiente, falar, olha, esses critérios que vocês estão adotando aqui, tanto para classificação, quanto para dizer que tipo de estudo eu tenho que fazer, mas principalmente para classificação, né, porte, potencial poluidor e tudo, como a gente já viu em outras aulas aí, ele está muito restritivo, a atividade está morrendo no Estado. Tá? Atividade arrecadadora, cria tantos milhões de empregos, milhares de empregos, seja lá o que for, tantos milhões de investimentos anuais, isso e aquilo e tudo e tal. Esses critérios que vocês estão tendo aqui, a gente precisa discutir eles. Não, não vamos discutir, não. Então, até logo eu vou para outro estado. É simples assim. Não vou fazer essa porcaria desse negócio aqui porque ninguém aguenta. Então, né, é preciso tomar a temperatura. Do mesmo jeito, o próprio Estado, ao contrário, pode chamar os empreendedores, né, a categoria representante de um tipo de atividade, chamar e falar assim: vocês me desculpem, mas né, esse parâmetro que foi concebido e aprovado, inclusive, talvez até pela Câmara Legislativa do Estado, ele está muito frouxo. A gente vai ter que mudar essa legislação, vai ter que revogar esse artigo aqui, como ele está escrito, vai ter que reescrever ele, reaprovar essa história, todo esse troço está muito frouxo. Olha aqui aquela atividade, igual barragem, por exemplo, né? Rompeu duas, tem um monte aí que pode romper. O Estado tem que chamar o setor e falar assim: pera lá, vamos rever todos os nossos parâmetros de fiscalização, de licenciamento, de barragem, do diabo, tudo que tem a ver com esse tipo de coisa, né? Tudo que envolva barragem de resíduos, líquidos, sólidos, seja lá o que for, vai ter que ser revisto. Obviamente está muito frouxo, tá? Então, isso muda. A prefeitura também pode fazer a mesma coisa, né? Tinha um lugar lá que ela um dia chegou e falou assim: aqui não pode parar carro de jeito nenhum. Aos poucos, 10, 15 anos depois, o comércio daquele lugar fechou, aconteceu alguma coisa, deslocou o centro mais para lá e tudo e tal. Ela quer que a outra rua agora, que não possa ser, né, não possa ter estacionamento nenhum. Essa aqui foi feita alguma outra coisa lá, que por algum motivo obscuro, agora já pode ter estacionamento, já pode ter isso, já pode ter aquilo. Ela muda a sua lei de uso-ocupação de solo, aí no caso seria, né, o Código de Posturas, né, Código de Posturas Urbanas. Então, isso muda. É uma rua que, né, tem certas cidades, hipercentro, por exemplo, Viçosa, Caratinga, Teoflotone, foi uma das cidades que eu participei de processos como esse, em que você tem certas ruas no centro que a prefeitura chega a um ponto em que ela chega à conclusão de que aquela rua ali tem que virar uma rua de pedestre, tem que virar um calçadão, meio praça, meio galeria, meio rua de pedestre, meio rua comercial, né? E pronto, aquela rua não existe mais. As duas calçadas, os dois passeios, né? Vão virar a rua inteira, vai virar um grande passeio público, né? Esse é o nome, né? E pronto, só vai entrar pedestre, acabou, não pode mais entrar carro e tudo e tal, aquele trecho de via ou aquela via vai ser assim desse jeito, é muito comum isso acontecer. Então isso é da dinâmica urbana, isso vai acontecer sempre, entendeu? O que você precisa focar no EIV é assim, qual é o tipo de atividade que eu estou descrevendo, né, aqui no meu EIV, que eu estou em tese tentando licenciar, quais os tipos de impacto que ela vai causar. Entendeu? Esse é o foco que todo mundo tem que ter. Ah, mas o cara está aqui com a EIV e não escreveu absolutamente nada sobre meio biótico e tudo. Mas tinha alguma coisa para escrever? Às vezes o cara comprou duas casas, que nem são tombadas, não são nada, são dois imóveis absolutamente comuns, quer demolir os dois imóveis e colocar uma outra coisa em cima. O que ele vai descrever sobre o meio biótico? Já não tinha árvore nenhuma. O que ele pode fazer é assim: e tem outra coisa. A nova coisa que eu vou construir, eu vou colocar 20% de área permeável. Então não tinha área permeável, porque era 100% impermeável dos dois imóveis antigos. O meu novo investimento que eu estou fazendo, eu estou deixando 20% de área permeável, vou plantar 2 árvores, 3 árvores, 5 árvores, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vai aumentar a permeabilidade hidrológica, né, dessa região e tudo. Tá? Então vira um aspecto positivo, tá? Mas em termos de supressão vegetal, por exemplo, não está suprimindo nada, não existia nada ali. Ela não tem que pegar licença de ninguém, nem tem que descrever absolutamente nada. E tem outra coisa: suporte faunístico pressupõe suporte florístico. Sem flora, você não tem fauna. Tá todo mundo entendendo o que eu estou falando? Sim, é legal isso de quando você vai refazer alguma coisa, ter a legislação que garanta que
se antes não era feito da maneira correta, passar a ser. Com toda certeza. Com todo... Iluminação também, insolação, né? O que você pode fazer, se a sua legislação induzir que esse tipo de coisa seja feita, entendeu? Sim, Eu vou deixar você construir um andar a mais do que os pobres mortais, ou de que todo mundo, desde que você deixe 20% ou 25% de área permeável, que o seu terreno é grande, entendeu? sim, interessante, legal. Aí é bom, o cara vai falar assim, uai, beleza, bacana, a gente dá uma mudada aqui no projeto, põe, né, um andar a mais vai significar 450 metros quadrados a mais de área construída, né, e eu vou aumentar só 5% lá da área permeável, tá bom demais, negócio fechado, entendeu? Sai bom para todo mundo, né? Sai bom para todo mundo. Isso é absolutamente possível, entendeu? E aconselhável, inclusive. Com certeza. Gostei dessa parte também. Obrigada, Pois viu, é, Cristiano? pois é. Aí é aquilo que a gente já tinha falado para vocês naquela aula, desde estudos de impacto ambiental em geral e licenciamento também. Você sai da esfera punitiva, limitadora a priori, né? Já estou falando que você não pode de jeito nenhum fazer. Você parte para uma coisa como essa que eu acabei de conversar com a Patrícia aqui. Você parte para uma coisa e diz assim: bom, a legislação está aqui dizendo isso aqui. Se você apresentar estudos e isso, aquilo outro, mostrar que, né, o troço vai ser bacana para as duas partes e tudo e tal, eu posso flexibilizar, né? Acontece, né? Então, Belo Horizonte agora não, já tem um tempo, né? Tem o parcelamento vinculado, né? Que eu já falei para vocês aqui. Áreas com declividade muito grandes e com um embasamento geológico, né? E pedológico muito ruim, fica escorregando o tempo inteiro, ó, aquela encosta. Se você for lá e mostrar que, né, o seu projeto arquitetônico, você licenciar junto com o seu projeto de fundação, ela deixa você construir lá. Você não pode parcelar igual faz o parcelamento urbano, como alguns estão fazendo aí comigo, projeto urbanístico 1, que você divide em pequenos lotezinhos e vende para qualquer um construir o que quiser. Isso ela não deixa você fazer. Mas se você for construir um negócio todo, você use o seu terreno todo, apesar de estar com a declividade maior do que 45%, apesar de ser uma área extremamente sensível do ponto de vista geológico e pedológico, você provando para ela que as suas fundações e a sua construção vai ser melhor para segurar aquela área, ela deixa você construir, apesar da legislação dizer que não. Todo mundo entendeu isso aí? Então, é por isso que, assim, para você fazer essas coisas, você tem que conhecer. A pessoa que não conhece nada de geologia, de geotecnia, de pedologia, ela vai ficar na frieza da lei. Porque ela não tem a menor ideia como é que essas coisas funcionam. Entendeu? Então, às vezes, ela nem coloca isso lá. Às vezes, ela, né, dispensa o cara já de uma vez, fala assim: ah, não, tá aqui falando que tem mais de 45%. Sim, mas, né? Assim sim, mas assim também não. Na próxima aula, que eu já vou colocar para vocês agora de APPs, né? De área de preservação permanente, havia, inclusive, né, uma resolução do CONAMA, né, do Conselho Nacional de Meio Ambiente, que diferenciava muito, né, era muito mais flexível, né, a ocupação de áreas de preservação permanente em meio urbano do que em meio rural. Porque até então, né, se eu não me engano, resolução 369 de 2006, resolução CONAMA 369/2006. Quem quiser, botei aí para vocês no chat aí, quem quiser dar se eu não me engano, artigo 3º. Posso estar enganado, mas tá bom. Ela dá percentagens, né, que você pode ocupar com construções permanentes, inclusive índices de permeabilidade, tipos de atividade, né, condições para que você possa dar um uso coletivo, né, e adequado para uma área de preservação permanente, né, uma APP urbana. Isso era uma demanda, né, que os arquitetos urbanistas principalmente tinham com relação ao antigo Código Florestal, que não havia distinção entre uma coisa e outra. Se ela era urbana, se era rural, você tinha que tratar ela do mesmo jeito. E aí você tratar uma área de preservação permanente urbana
como você trata uma rural, isso estava gerando distorções enormes. Porque quando você não dá uso nenhum, simplesmente cerca ela e deixa lá para a vegetação recompor, aquilo vira área de criminalidade, tráfico, desova de corpos, invasão, tanto de classes baixas, médias e altas, né? Invasão ilegal, não importa, né? Que tipo de classe é, né? Sempre gerava essas coisas. Quando você chegava lá, já estava ocupado. Ou então estava sendo usado por algum outro tipo de coisa, né? Que estava degradando a própria comunidade, o próprio bairro em volta, qualquer coisa dessa natureza. Então, no caso urbano, é muito melhor você dar um uso compatível e adequado, e ela ter um uso, do que você fazer como você faz na área rural, que você passa uma cerca e deixa a vegetação recompor. Não é a mesma coisa. Tá? Não é para ser a mesma coisa. Não deve ser a mesma coisa. Então alguém pode chegar lá e falar assim: ô professor, acabei de olhar aqui, dei um Google aqui, a resolução CONAMA 369/2006 foi revogada. Sim, porque o novo Código Florestal que a gente tem, né, que foi agora de 2015, né, 2015, 2016, que foi aprovado, ele incorporou, né, essa possibilidade da APP urbana ser tratada de uma maneira diferente. Então é por isso que a resolução CONAMA 369, ela serviu de parâmetro para uma nova legislação mais abrangente, que no nosso caso é o Código Florestal, e aí ela perde o sentido. Ela foi revogada não porque alguém foi lá e conseguiu na justiça que as APPs urbanas não sejam mais, né, tratadas do jeito como era tratada antes. Não é isso. Ela foi incorporada, né, esse jeito e essa legislação foi incorporada a uma legislação mais abrangente. Essa resolução CONAMA, ela que não tem a força de uma lei, como o Código Florestal, ela perde o sentido, então ela foi revogada. Eu estou falando grego aqui, vocês estão me entendendo? Tá dando para entender, sim. Pois. E aí, gente, ainda temos aí mais pelo menos meia hora aí para a gente poder fazer perguntas. Quem não postou lá, está com alguma dúvida, tanto de estudo de impacto ambiental como um todo, quanto estudo de impacto de vizinhança especificamente, por que a gente diferenciou uma coisa da outra? O estudo de impacto de vizinhança é o estudo de impacto ambiental adequado para meios urbanos. Tá? Faz nenhum sentido você, por mais que você, mas é um shopping center que o cara quer colocar aqui. Se está no meio urbano, não faz sentido pedir a rima. Faz sentido você pedir o estudo de impacto de vizinhança, porque as questões são outras, tá? Se você tivesse no meio do nada, aí é outra história. Você vai ter supressão vegetal, você vai ter APPs que não são tão urbanas assim, aí é uma outra história, tá? Provavelmente você vai pedir um RCA, um RCAS, sei lá. Então, para o meio urbano, é IV, é IT, é IP, tá? Estudo de impacto patrimônio, por exemplo, né? Esses é que são adequados. Diga, Ana Luísa. Alô? Não estamos te ouvindo. Você tem uma pergunta, Ana Luísa? Ah, mas tudo bem, pode escrever aqui. Quem mais, gente? Vanessa, Miguel? Sim. O que acontece, Ana Luísa? Boa pergunta. Esses são aquela história, né? Parcelamento de solo, por exemplo, e zoneamentos urbanos em geral. O que acontece? Até o movimento moderno, uma das coisas que o movimento moderno pregava era a separação de funções, tá? Então, se você mora aqui, você só pode morar. Sua função é comércio e serviço é em outra zona da cidade. Ou equipamentos específicos, né? Aqui é a zona escolar, aqui é a zona hospitalar. Isso é típico do movimento moderno. Não se faz mais isso. Você considera que, em tese, a princípio, né, todas as suas funções urbanas elas podem ser mistas. Tá? Por que o cara não pode morar em cima do lugar que ele trabalha? Ele tem uma loja e mora em cima.
ótimo, ele não precisa deslocar, 90% do deslocamento, 95% do deslocamento dele pela cidade está resolvido, maravilha, bom demais. Então, assim, não faz sentido, ninguém faz mais zoneamento, que a gente chamava de zoneamento, né? Zoneamento funcional, tá? Por funções urbanas, ninguém faz mais isso, não existe mais essa história. Você faz por cota de construção, por coeficiente de aproveitamento, e a função, aí você entra assim. Então, esse zoneamento restritivo, né, pode ser chamado também, esse zoneamento restritivo, ou mais específico, não vai acontecer nunca? Vai. Funções como a que a Ana Luísa colocou aí, ela tem que ser levada em consideração como uma função urbana de altíssimo impacto, tá? Ela tem impactos em todos os sentidos, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista da própria da valorização imobiliária, geralmente para pior, tá? Ninguém que é pior do que cemitério, só aterro sanitário. Que, por incrível que pareça, cemitério ainda se. Por incrível não, talvez seja isso mesmo, né? Faz sentido, né? O cara prefere morar perto do cemitério do que perto do aterro sanitário, por razões óbvias. Então, são tipos de funções que, pela sua própria natureza, a própria função industrial, ela tem que ser segregada, né? O zoneamento. Segregação, qualquer coisa assim, tá? Isso era típico, né, do movimento moderno. Você só vai segregar algum tipo de função se ela tiver esse caráter. Aí você tem que procurar um lugar específico para ela dentro do município. A gestão do território é outra, completamente diferente. Ah, mas no caso do cemitério, que a cidade cresceu em volta dele, por exemplo, como é o cemitério do Bonfim, em Belo Horizonte, ou de algumas cidades, né, cidade um pouco mais antiga, né, com cerca de 100 anos de idade, isso provavelmente já aconteceu há 100 anos atrás, quando a cidade foi fundada ou há 80 anos atrás, quando ela começou o processo de espraiamento urbano dela, o cemitério estava na auréola periurbana da cidade, entre o urbano e o rural, ou até no rural. A cidade cresceu tanto para aquele lado que envolveu o cemitério como um todo e tal. Ela precisa de um tratamento especial, tá? E aí sim, o EIV é o instrumento que vai gerar essas coisas todas, porque aquilo vai afetar, por exemplo, você tem um cemitério ou aterro sanitário, você tem o chorume, ou cadavérico ou sanitário, tá? Você precisa dar um tratamento para ele, como vocês já devem ter visto aí, professor Paulo, professora Tamara, alguma coisa dessa natureza aí, né? Então, você tem o impacto da paisagem, tá? Claríssimo. Você tem um impacto da valorização imobiliária para baixo, então desvalorização abrupta e muito profunda, tá? Tanto da paisagem, então poluição visual, né, quanto de uma paisagem degradada, como do preço, né, dos imóveis de alguma maneira, tá? São equipamentos que requerem grandes áreas, tá? Então, a questão da mobilidade urbana, né, que prevê um certo grau de permeabilidade, né, na mobilidade, você passar de um lado para o outro, e vai criar uma mancha que você tem que ficar dando a volta nela, né, os ônibus, os carros, seja lá tudo que for, o próprio pedestre e tudo e tal, não, né, geralmente não vai passar lá por dentro e tudo e tal, né, geralmente um cemitério, um aterro sanitário, ninguém fica passeando para lá e para cá, né, por esses locais aí, o pessoal dá a volta, né, geralmente são locais fechados também, restritos, né, com acesso restrito, e isso gera uma barreira no meio do tecido urbano. Então, esse tipo de equipamento, né, mais do que todos, né, esses talvez requeram aí, como eu falei, né, junto com shopping centers, junto com essas coisas, grandes atividades no meio do meio urbano, né, que vão exigir os EIVs mais completos, tá, e mais caros. Voltamos lá à pergunta de início, né, da Júlia, né, não, da Júlia não, acho que foi da própria, não, Vanessa, sobre o custo, né, de EIV. São exatamente esses grandes equipamentos urbanos, tá, que vão gerar os EIVs mais complexos e mais caros. Ah, o loteamento fechado, né, condomínio fechado, também é a mesma coisa, tá? Primeiro que ele precisa de uma área grande, tem vários lotes, isso e aquilo. Depois, ele é particular, então ele vai ser fechado, ninguém pode ficar entrando, né, de um lado e saindo do outro.
Então é preciso pensar muito bem o que você está fazendo na hora que você faz um parcelamento de condomínio fechado especificamente, tá? Então, há controvérsias, né? Não, mas ele vai trazer aumento, né, do metro quadrado, por exemplo, aumento do preço do metro quadrado nas áreas lindeiras, né, em volta dele tudo. A princípio, sim, mas nem sempre, tá? Então, quanto maior, tanto o porte quanto o tipo, né, de atividade, cai nessa categoria desses equipamentos e dessas atividades, né, de alto impacto, tá? Você continua tendo que fazer um EIV, você vai ter filhos, né, desse estudo, né, o EIT, o EIP de patrimônio, e disso e daquilo, né, específico, né, se for um cemitério, né, já estão licenciando até cemitérios verticais em São Paulo, tá? Então, não tem chorume, ou então é um tipo especial de captação do chorume cadavérico, que vai para um troço todo. Você tem que mostrar isso no detalhe, né? Projeto executivo, tem que mostrar com comprovação que aquela porcaria vai funcionar. Crematórios, por exemplo, né? Não pode jogar fumaça de defunto, né, no ar da cidade, então tem que ter filtros, tem que ter tipos específicos de fornos, e isso e aquilo, você tem que comprovar aquilo tudo com estudos muito específicos, né, como é que aquele troço vai funcionar. Além disso, gera picos, por exemplo, de acesso, né, de veículos, de gente, né. Então, as pessoas vão chegar mesmo, né, quando é um crematório, né, familiares, amigos vão estar lá para cremação do corpo, e isso e aquilo, vai ter capela, velório, né, vai fazer um velório, geralmente se faz e tal. Então, aquilo tem que ser previsto, né, tá dentro, né, como é que vai gerar esse impacto aí de gente entrando e saindo daquilo ali. Então, não, mas é um prédio e as pessoas vai ter subterrâneo o estacionamento, e isso e aquilo, tá, ok, mas aí você tem que mostrar como, né? Quantas vagas, isso e aquilo, para não impactar o entorno, né? Mesma coisa é a área de interferência ou de influência direta e indireta, né? Ainda pego vários EIVs aí, o pessoal usando aquela metodologia. 300, um círculo de raio de 300 metros para a área de influência direta, um círculo de raio de 600 metros para a área de influência indireta. Quem falou isso? De onde se tirou isso? Cada atividade vai requerer um outro tipo de coisa. Quanto mais você mexe na questão do trânsito, por exemplo, maior a sua área de influência indireta, por exemplo. Uma universidade, por exemplo, com aulas presenciais. Que ele é um atrator, né? É o grande atrator de veículos de todo tipo, van, ônibus, carro particular, bicicleta, moto, tudo quanto é tipo de coisa, além de pedestres, de um monte de coisa. Você vai colocar a área de influência indireta de um troço desses 600 metros, você enlouqueceu. Então, você tem outros tipos de metodologia. Então, para áreas com impacto de trânsito muito grande, de qualquer natureza, você vai pegar os nós do sistema viário arterial em volta dele. Assim não, ué. Então, o UFOP da vida, o UFOP vai influenciar lá na 356, lá na Cooperouro, perto do Pocinho, com toda certeza. Não tenha dúvida. Nenhuma dúvida disso. Então, né, não é assim, não. Eu não sei de onde esse povo tirou essa história de achar que você faz um círculo com um raio de 300 metros, está definida a sua área de influência direta, faz outro círculo mais, né, com um raio de 600 metros, está definida a sua área de influência indireta. Não é assim. Primeiro que não existe cidade orgânica, né, uma cidade inorgânica desse jeito, aonde, né, quarteirões e quarteirões, né, nem sempre é assim desse jeito. O crescimento da cidade, a morfologia, o desenho urbano da cidade é orgânico, né? Tem curvas, tem esquinas, tem áreas vazias que você não vai incluir, dependendo da atividade. Tem outras atividades que as áreas vazias é que vão ser mais impactadas. Então, isso depende, não é assim, não. Isso tem que ser definido. Para isso é que você pagou a equipe que está fazendo o seu estudo de impacto de vizinhança. Uma das coisas que ela tem que definir é o quanto que esse troço impacta. Né? Já conversamos aqui sobre isso aqui, né? Um último EIV que eu tive a oportunidade de ver aí, que o cara, né, o desenho urbano horroroso, e as vias do cara, o cara mandou a gente despreocupar. Não, fiquem tranquilos, porque as vias, né, com certeza tem pelo menos 20% de declividade. Pô, enlouqueceu, cara, tá doido? 20% de declividade é uma rampa.
E você está falando que o seu desenho urbano, inclusive, vai ser inclusivo para pedestres e cadeirantes. Como? Como é que se o passeio acompanha a sua via está com 20% de declividade, o passeio também vai estar com 20% de declividade, uai. Põe o cadeirante para descer isso para você ver quantos dias que ele vai ficar rodando com a cadeira dele, descendo ladeira abaixo. Não dá, uai. Aí não dá. Você vai olhar pro cara e vai falar assim, pô, cara, você tem que rever isso tudo, ué. Tem que rever seu desenho urbano todo, não é possível uma coisa dessa. Então, né, nem sempre tudo tem receita. Eu sei que a tendência da gente dizer, me dá a receita aí para eu seguir é enorme. Mas é aquela história, né, que eu estava falando para a Patrícia ali, tem aqueles grandes itens ali. Uma das coisas que está no preço quando você cobra por um EIV é você saber exatamente em que profundidade que você tem que descer em cada um dos itens que está lá, ué. Se você não sabe fazer isso, é incompetente, tem que ser demitido, né? Ou ninguém vai te contratar para fazer EIV nem porcaria nenhuma, porque de que vale o seu EIV? Nada. Você está achando que é o quê? Só sentar ali, colocar o nome do empreendimento, falar umas besteiras e pronto, acabou? Não é assim não, camarada. O buraco é mais embaixo. Quem mais? Professor, não tenho nem dúvida não, mas você estava Hum, falando comigo dos incentivos fiscais. uhum, Chegou uma notificação aqui para mim do G1 que postou uma notícia de São Paulo que o uhum. prefeito sancionou uma lei que oferece incentivo para uns prédios antigos para quem usar o primeiro o térreo, né, para poder fazer outras atividades. Tem isenção de IPTU e tudo. Achei interessante. Foi. O princípio é chamado de fachadas ativas, né? Uhum. Que você coloca atividades, né? É bom que todo mundo clique aí, ó, a Patrícia colocou, isso é muito interessante, né? Muita gente fala assim, olha aquela ideia do Ian Gell, né? Isso não é ideia do Ian Gell, isso é mais velho que cagar de cócora, né? O Ian Gell é um arquiteto muito bacana, ele é legal, ele é muito progressista, é isso, é aquilo, mas essa ideia é medieval, né? Você fazer da fachada que tem o contato direto com a calçada e com a rua, né? Uma atividade que funcione com vários tipos de funções diferentes e que ela esteja ativa, por isso o nome de fachadas ativas, em horários diferenciados, tá? Que ela não tem aquelas funções em que chega uma hora, fecha tudo, e você fica meio abandonado no meio da rua e tal, por aí vai e tal. Então, assim, são dinâmicas urbanas, né, e possibilidades, né, de você fazer ocupações, né? Cidades como Belo Horizonte, São Paulo, por exemplo, você pode fazer uma quadra ativa, inclusive. Chegou num ponto, né, dessas metrópoles muito grandes, e que o cara compra a quadra inteira. Ele pode ocupar a quadra inteira, depende, tem parâmetros para isso, né? Então, quadra-praça, por exemplo, né? Você ocupa uma parte, na grande, maior parte daquela quadra toda, você garante a permeabilidade de pessoas o tempo inteiro, 24 horas por dia, transforma o seu térreo, por exemplo, né, numa área de comércio e serviço em alguns lugares, mas numa grande praça, por exemplo, e aí você pode colocar a sua torre lá, enorme, com seus 158 andares e tudo. Eu, particularmente, não vejo problema nenhum. Se ele conseguiu resolver o estacionamento dele, transformou o térreo dele tanto em fachadas ativas quanto em praça-quadra, que garante a permeabilidade das pessoas pelo meio da quadra, inclusive galerias, o diabo a quatro. E ele conseguiu resolver o problema né, de colocar todos os carros e todos os visitantes em alguma área de estacionamento, que é dele, que não é minha, é da prefeitura. Por mim, ele pode colocar 1.158 andares. Né? Depende também, né? Você não vai fazer isso em Santa Teresa, em Belo Horizonte, não faz o menor sentido. Você não vai fazer isso no Centro Histórico de Ouro Preto. Mas eu, particularmente, acho que não teria problema nenhum, por exemplo, você fazer isso na Vila dos Engenheiros. Não é a visão da cidade. Ok, não tem problema. Não quer verticalizar em lugar nenhum, não pode, porque, não, mas tem o Parque Nacional do não sei o que. Tudo bem, cada um com a sua visão, entendeu? Mas são parâmetros, né? Tem certos locais que você precisa fazer esse tipo de coisa, né? Fazer, por exemplo, a habitação popular e não lançar mão da tipologia de predinhos, né? Isso não significa que você tem que fazer o pior predinho do mundo, né? Mais horroroso, isso e aqui. Tem projetos e projetos, né? É uma questão arquitetônica, né?
Mas você querer fazer sempre, no caso, ah, não, mas Ouro Preto é uma cidade, nem é tão menor assim, né? 75 mil habitantes, se não for mais, né? Então, sem lançar mão da tipologia do predinho, né? E aí você tem que lançar mão do seu paisagismo, do seu próprio projeto arquitetônico para aquilo ficar palatável. Isso é uma outra história, né? Mas você abolir a tipologia do predinho, porque simplesmente você não quer aquilo ali, isso é aquele problema de habitação, né? Ouro Preto já sente isso, né? As pessoas precisam morar em algum lugar, ela não tem onde morar, ela precisa trabalhar naquele centro urbano, ela vai para o Morro de São Cristóvão, ela vai para Santana, ela vai para o Morro da Queimada, sei lá. Isso aí, né? Aí fica a Defesa Civil louca depois, né? Desorientada, tudo escorrega para tudo quanto é lado, mata gente toda hora e tudo tal. São questões, né? São questões, né? Tudo tem seu lado positivo e negativo. A gente precisa parar com essa dicotomia que a gente vive nela o tempo inteiro, bipolar, né? Isso é malzinho, isso é bonzinho. E pronto. São 50 mil tons de bonzinhos e malzinhos. Tudo tem um lado bom, tem um lado mal, que você precisa ver o quanto que, né, as consequências daquilo e o que que aquilo, né, que ele tem uma tendência de, aquilo potencializa esse tipo de coisa, potencializa aquele outro tipo de coisa, né? Não existe essa história de malzinho e bonzinho. Tudo tem consequências, tudo tem antes e depois. Tudo muda no mundo toda hora, como diz lá o Jejeca lá, que deu uma palestra para alguns de vocês aí, né? Que eu convidei, né? Tudo muda no mundo toda hora. Então, né, preciso colocar essas coisas todas em perspectiva, né? Levar essas questões em consideração. Para finalizar, gente, mais alguém? Mesma coisa você proibir, né, e ter uma legislação mais restritiva, por exemplo, para o vetor que liga Ouro Preto, né, a Mariana, por exemplo. Tá na cara que tendência de conurbação entre Mariana, passar de Mariana e Mariana, né, ela deve acontecer, né, então o que você deve fazer é o contrário, né, você deve fazer é ver aonde que você pode colocar, né, é, ligações arteriais, esses parcelamentos do solo urbano também, né, numa área, em alguns lugares, muito emorrada ainda também, tudo, então você tem que ter um planejamento mais adequado, né, um planejamento mais pensado para isso, né, não adianta você chegar lá e falar assim, não pode, vai ocupar, aí ocupa do mesmo jeito e ocupa da pior maneira possível. Então é melhor você dar diretrizes, né, e já antecipar problemas e já responder a fazer essa antecipação, né, de problemas com um planejamento e com um zoneamento adequado, do que você simplesmente chegar e falar, aqui não pode. 10 anos depois você chega lá, tá lá tudo ocupado da pior maneira possível. E aí você fica com o passivo na mão, igual a gente fica aí para resolver isso, né? Ah, tá aí agora, não sei quantas mil pessoas moram aí. Agora eu quero ver você resolver, né? E você olha e fala assim, agora é tarde. Agora não tem solução. Porque se eu for tirar todo mundo, acabou o dinheiro. Não faço mais nada. Ok? Mais alguém, gente? Então podemos passar a régua aí. Eu vou postar essa aula e vou postar a próxima, já que é só sobre a área de preservação permanente. E aí, depois dessa aula, a gente tem aulas, né, de planejamento, de plano diretor, tudo mais abrangente, né, até o final. Ok? Todo mundo conseguiu fazer o trabalhinho aí que era para entregar e entregou? Ok. Very well, very well. Então, gente, ó, obrigado então, né? Se ninguém tem mais alguma coisa para discutir ou dúvidas, passemos a régua aí, ok? Um abraço aí, obrigado a todos. Tchau, professor. Boa tarde. Obrigada. Obrigado a vocês. Obrigado, Vinícius. Nada, Maria.